Fala, meus amigos, eu sou o Léo Chagas do canal Matrix em Busca da Verdade. Hoje iremos contar um pouquinho da história do deus do Antigo Egito, Anubis. Vamos viajar um pouquinho nessa história? Sem mais delongas, vem comigo. Anubis era uma divindade que fazia parte da religiosidade egípcia. Tinha relação com a morte e com a vida após a morte, e era representado como um chacal. Anubis era o deus dos mortos e da mumificação para os egípcios na antiguidade. Essa divindade tinha forte relação com a morte e com a vida após a morte. Com o tempo, ele foi perdendo a posição de deus dos mortos para Osíris, e vários de seus atributos e epitetos foram transferidos para esse outro deus egípcio. Os egípcios representavam Anubis na forma de um chacal, e acreditavam que ele era protetor das tumbas e o patrono do ritual de embalsamento. Tinha papéis importantes na vida após a morte, sendo o protetor dos mortos nessa outra dimensão. Anubis também cumpriu uma função no tribunal de Osíris, o local onde os mortos eram julgados de acordo com a cosmologia egípcia. Anubis era reconhecido pelos egípcios como deus dos mortos, mas foi progressivamente perdendo essa posição para Osíris. Os egípcios também o consideravam como o deus da mumificação, relacionando-o diretamente com a vida após a morte e com o ato de embalsamar os mortos. Ele era representado pelos egípcios em forma de um chacal, ou mais comumente com um corpo humano, mas com a cabeça de um chacal. A cabeça de Anubis era representada na cor preta, tom que simboliza a decomposição do corpo na terra e o seu renascimento em outra dimensão. A cor preta para os egípcios tinha relação direta com o solo fértil no rio Nilo. Supõe-se que Anubis foi representado com a forma de um chacal a fim de garantir a proteção às tumbas egípcias, que eram alvo de cães durante o período pré-dinástico. Com isso, acredita-se que o culto a Anubis se estabeleceu em algum momento desse período, que se estendeu de 6.000 a.C. a 3.150 a.C. Os egípcios chamavam Anubis de Ampo, sendo Anubis a forma como os gregos registraram o nome desse deus. Além disso, Anubis possui uma série de epitetos que ressaltavam determinadas qualidades que ele possuía. Um desses epitetos era o primeiro dos ocidentais, usado para referir-se à importância que Anubis tinha na vida após a morte. Os egípcios chamavam aqueles que estavam na vida após a morte de ocidentais. Outros epitetos que reforçavam a ligação de Anubis com a vida após a morte eram Senhor da Terra Sagrada e Cão que devora milhões. Como mencionado, Anubis era considerado o deus dos mortos, mas progressivamente foi perdendo a posição para Osíris. E isso aconteceu por volta do Médio Império, que se estendeu de 2040 a.C. a 1782 a.C. À medida que essa mudança foi acontecendo na religiosidade egípcia, Anubis foi perdendo epitetos e passou a ser visto principalmente como o deus protetor dos mortos e da vida após a morte, e um patrono do alto da embalsamação, parte dos ritos funerários dos egípcios. Por fim, os egípcios consideravam Anubis como o deus responsável por proteger as tumbas dos mortos, evitar que elas fossem violadas por animais e por ladrões. Anubis tinha uma filha chamada Quebecte, sendo ela fruto de seu relacionamento com Ampute, deusa dos funerais. A filha de Anubis levava água gelada para os mortos na vida após a morte. Inicialmente, Anubis era considerado filho de Ra e Esat, mas a origem desse deus foram alteradas, e Anubis passou a ser visto como filho de Osíris e Néfitis. Néfitis teria se disfarçado de Ísis, esposa de Osíris, e mantido relações sexuais com ele. Dessa relação nasceu Anubis, mas Néfitis o abandonou. Isso porque Néfitis temia que seu marido sentisse ciúmes pelo fato dela ter engravidado de Osíris. O envolvimento de Néfitis e Osíris motivou o ódio de Sete,
marido de Néfites, que assassinou Osíris e lançou seu corpo no rio Nilo. Anubis foi criado por Ísis como se fosse seu próprio filho. Além disso, os mitos egípcios mencionam a participação de Anubis no tribunal de Osíris, o tribunal em que eram julgadas as ações dos mortos. Esse tribunal era responsável por determinar quem seria elevado ao paraíso ou condenado a ter sua alma destruída. Nesse tribunal, Anubis conduzia o processo em que o coração da pessoa morta, simbolizando suas ações, era pesado contra uma pena, símbolo da justiça. Um coração mais leve que a pena representava a salvação da pessoa, e um coração mais pesado representava a danação de sua alma. O deus Anubis era considerado o patrono de Mênfis, por causa de sua relação com a morte e com o embalsamento. Os sacerdotes que cultuavam Anubis costumavam utilizar máscaras em forma de chacal. Durante os rituais, era comum que representações desse deus fossem realizadas. A popularidade de Anubis na religiosidade egípcia, apesar de sua pequena importância nos mitos, é explicada pela sua associação com a morte e com a vida após a morte, elementos importantíssimos na cosmologia dos egípcios e na antiguidade. É isso aí, meus amigos, chegou ao fim de mais um capítulo da saga dos deuses do Antigo Egito. Espero que tenham gostado desse capítulo. Se gostou, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para ficar por dentro de cada vídeo, deixe seu like, seu comentário e até a próxima. Fiquem todos com Deus!